Bom dia a todos. Estamos dando início a mais uma aula de transferência de calor. Hoje vamos a continuar com o assunto que foi iniciado na aula passada sobre conversão forçada interna. Ainda vamos a comentar sobre considerações fluidodinâmicas e térmicas, tanto na região de entrada como na região completamente desenvolvida. E vamos a comentar sobre algumas correlações da convecção em função das condições do escoamento e da superfície. Como foi comentado na aula passada, ao analisar um escoamento interno, temos que analisar não só se o escoamento é do tipo laminar ou turbulento, sino que também temos que estar atentos para a existência de região de entrada e plenamente desenvolvida. Além disso, vimos que o valor do Knudsen médio e, portanto, as taxas de transferência de calor varia quando se trata de um fluxo térmico constante na superfície ou temperatura constante. Então, na aula de hoje, vamos ter uma série de correlações da convecção para escoamento em tubos circulares e não circulares, em função das condições tratadas em cada um desses escoamentos. Primeiramente, vamos lembrar que o escoamento é laminar em tubos onde o Reynolds é menor ou igual a 2300 e que o escoamento é completamente desenvolvido se o tubo é suficientemente longo, de modo que os efeitos de entrada são desprezíveis. Como foi analisado na aula passada, os números de Knudsen são muito elevados na região de entrada. E uma vez atingido o escoamento completamente desenvolvido, o número de Knudsen atinge um valor constante. Isso tanto para fluxo térmico na superfície uniforme como para temperatura na superfície constante. Assim, si consideramos um tubo circular caracterizado por um fluxo térmico na superfície uniforme e condições de escoamento laminar plenamente desenvolvido, o valor do Knudsen médio vai ser igual a 4,36. Já para condições laminares plenamente desenvolvidas com uma temperatura na superfície constante, o valor de Knudsen vai ser igual a 3,66. A região de entrada é caracterizada por altas taxas de transferência de calor. Em problemas envolvendo regiões de entrada, tanto térmica como fluidodinâmica, foram obtidos valores de Knudsen tanto locais como médios em função do comprimento da entrada térmica e combinada. Na figura podemos observar que para um escoamento laminar, a região de entrada, tanto térmica como combinada, possui valores muito elevados quando x é igual a zero. E esses valores vão caindo até atingir a região completamente desenvolvida, chegando a ser constante com um valor de Knudsen igual a 4,36 para fluxo térmico na superfície constante e um valor de 3,66 para temperatura na superfície constante. Para o caso da região de entrada combinada, os resultados dependem da forma como a distribuição de velocidade se desenvolve, que é altamente sensível em relação à viscosidade do fluido. Portanto, resultados da transferência de calor dependem do número de Prandtl. E na figura são representados valores de Knudsen locais para Prandtl igual 0,7, que é representativo para a maioria dos gases. Em qualquer posição no interior da região de entrada, Knudsen diminui com o aumento de Prandtl e se aproxima da condição de comprimento de entrada térmica, quando o Prandtl tende a infinito. É importante lembrar que em muitos escoamentos em tubos de interesse prático, os efeitos da entrada se tornam desprezíveis para comprimentos do tubo de 10 vezes o diâmetro. Então, considerando a região de entrada, podem ser achados na literatura várias correlações precisas para a determinação do coeficiente convectivo médio, como a proposta por Hausen para uma temperatura da superfície constante, que seria a primeira equação que aparece neste slide. E pode ser utilizada para comprimento de entrada térmico ou para comprimento de entrada combinado, sempre que o valor de Prandtl seja maior ou igual a 5. Outra correlação para a determinação do número de Knudsen médio para o escoamento laminar em desenvolvimento em um tubo circular é a proposta por Sider e Tate para números de Prandtl moderado entre 0,6 e 5.
Para el uso de esas ecuaciones, las propiedades que aparecen son estimadas a temperatura media, con excepción de μs, que es determinada una temperatura de la superficie. Ya para escoamiento turbulento en tubos circulares, una expresión clásica para el cálculo del número de Nusselt local en escoamiento turbulento plenamente desenvolvido a través de tubos circulares lisos es propuesta por Colburn. Y para el mismo caso he presentado también la ecuación de Dittus-Boyter, que es una versión ligeramente diferente, en la cual se diferencia procesos de aquecimiento y procesos de resfriamiento. Ambas as ecuações foram confirmadas experimentalmente para uma faixa de Prandtl entre 0,7 e 160 e para valores de Reynolds maiores que 10.000. Estas ecuações também podem ser usadas em diferenças de temperaturas pequenas a moderadas de Ts menos T média e as propriedades são estimadas na temperatura média. Cuando a variación de las propiedades es grande debido a una grande diferencia de temperatura entre el fluido y la superficie da parede, a seguinte ecuación de Sieder y Tate puede ser utilizada. Es importante aclarar que tanto a ecuación de Colburn como Dittus-Boyter y Sieder y Tate recientemente presentadas ofrecen una buena aproximación tanto en condiciones de flujo térmico constante como de temperatura en la superficie constante. Las correlaciones presentadas hasta ahora para escoamiento turbulento en tubos circulares son satisfactorias para propósitos de este curso. Su uso puede resultar en ejos de hasta 25%. Ese ejo puede ser considerablemente reducido para menos de 10%, usando relaciones más complexas, como la correlación propuesta por Petukov y Nielinski respectivamente. Estas ecuaciones envolven un factor de atrito que puede ser determinado a partir del diagrama de Moody o las ecuaciones anteriormente expuestas. Estas dos ecuaciones pueden ser utilizadas para ambos los casos de temperatura de superficie constante como flujo térmico constante. Y las propiedades son determinadas en la temperatura media. Las correlaciones presentadas hasta ahora no pueden ser aplicadas a los metales líquidos debido a sus números de Prandtl muy bajos. Para un escoamiento turbulento plenamente desenvolvido en tubos circulares lisos con flujo térmico en la superficie constante, podemos utilizar la correlación de Kupinski y análogamente para temperatura superficial constante podemos utilizar la correlación de Sevan y Shimazaki recomendada para valores de Peclet mayor o igual a 100. Si consideramos un escoamiento interno forzado en ductos no circulares, muchos resultados para tubos circulares pueden ser utilizados. Con la sustitución del diámetro pelo diámetro hidráulico como comprimento característico. Así, ese diámetro hidráulico va a ser igual a 4 veces área de sección transversal dividido el perímetro, debe ser utilizado para el cálculo de Reynolds y de Nusselt. En el caso de escoamiento turbulento, es razonable utilizar las correlaciones para escoamiento turbulento en un tubo circular para valores de Prandtl mayor o igual que 0,7. Ya para escoamiento laminar, el factor de atrito y el número de Nusselt correspondiente a las condiciones plenamente desenvolvidas pueden ser obtenidos en la tabla a seguir. Valores del número de Nusselt y factor de atrito para escoamiento laminar completamente desenvolvido en tubos de diferentes secciones transversales son hallados en la tabla. Nótese que el factor de atrito para tubos de sección transversal circular, como vimos, es igual a 64 sobre el Reynolds, y ese factor de atrito posee valores levemente diferentes cuando la geometría del tubo es diferente. O mesmo acontece con números de Nusselt cuando la temperatura de la superficie es constante y cuando el flujo de calor es constante. Veja que tanto el Reynolds como el número de Nusselt son determinados a partir del diámetro hidráulico. Algunos equipamientos simples de transferencia de calor consisten en dos tubos concéntricos y son debidamente llamados de trocadores de calor de duplo tubo.
Nestes dispositivos, um fluido escoa através do tubo, enquanto outro fluido escoa através do espaço anular. Independente da condição térmica de fluxo de calor ou temperatura na superfície constante, o fluxo térmico em cada superfície pode ser calculado a partir da taxa de transferência de calor por unidade de área para o fluido que passa por dentro do tubo como para o fluido que passa externamente. Também podemos dizer que o escoamento anular é associado com dois números de Nusselt. Um número de Nusselt para a superfície interna e outro número de Nusselt para a superfície externa do tubo. Sendo que o diâmetro hidráulico do espaço anular concêntrico pode ser estimado pela seguinte equação. Se consideramos o caso do escoamento laminar plenamente desenvolvido com uma superfície termicamente isolada e a outra superfície a temperatura constante, tanto o Nusselt interno como o valor do Nusselt externo podem ser estimados em função da relação do diâmetro interno e o diâmetro externo. Se existem condições de fluxo térmico uniforme em ambas as superfícies, os números de Nusselt então podem ser determinados a partir das seguintes equações, sendo que os coeficientes de influência podem ser estimados para escoamento laminar a partir da tabela mostrada. Por último, para escoamentos turbulentos plenamente desenvolvidos, uma primeira aproximação para a determinação dos coeficientes de transferência de calor por convecção nas superfícies interna e externa da região anular podem ser considerados iguais, sendo estimados com a utilização do diâmetro hidráulico. E, portanto, o valor do Nusselt médio pode ser estimado a partir da equação de Ditus-Boelter ou de outras das correlações estudadas. Na prática, frecuentemente vamos encontrar que precisamos de altas taxas de transferência de calor por unidade de área. Por exemplo, se temos um trocador de calor e um dos fluidos é um gás e o outro é um líquido ou uma mistura líquido-vapor em ebulição ou condensação, o coeficiente de transferência de calor no lado do gás será muito menor. Nesses casos, são necessárias opções para melhorar a convecção no lado do gás. Diversas opções estão disponíveis para intensificar a transferência de calor nos escoamentos internos. Essa intensificação da convecção pode ser obtida pelo aumento do coeficiente convectivo ou pelo aumento da área superficial. Formas de aumentar o coeficiente convectivo pode ser pela introdução de rugosidade superficial que aumenta a turbulência. A área de transferência de calor também pode ser aumentada pela fabricação de tubos com superfícies internas com sulcos. Nestes casos, tanto o coeficiente de transferência de calor quanto a área superficial são aumentados. Se diz que, tornando a superfície interna de um tubo mais rugosa, a transferência de calor pode aumentar até 400%. É importante também lembrar que tornar uma superfície mais rugosa também irá aumentar o atrito e, portanto, a potência requerida para o ventilador. Então, a modo de conclusão dessa aula e para pôr em prática os conceitos sobre escoamento interno forçado vistos até agora, vamos a resolver primeiramente o exemplo 22, que trata de um fluxo de calor constante sobre a superfície externa de um tubo. O exercício fala o seguinte: deve-se aquecer água desde 15 graus Celsius até 65 graus Celsius, enquanto escoa por um tubo de 3 centímetros de diâmetro interno e 5 metros de comprimento. O tubo está equipado com um aquecedor de resistência elétrica que proporciona um aquecimento uniforme sobre toda a superfície. A superfície exterior do aquecedor está isolada, de modo que todo o calor gerado em este é transferido para a água no tubo. Se o sistema deve proporcionar água quente a 0,1654 kg por segundo, A determine a potência nominal do aquecedor de resistência e B estime a temperatura da superfície interior do tubo na saída se a velocidade média da água é de 0,236 metros por segundo. Como se trata de um problema de convecção, então a gente vai seguir a metodologia.
E o passo 1 era a identificação da geometria. Nesse caso, se trata de um escoamento interno forçado com um fluxo térmico na superfície constante. Como a gente sabe que tanto para temperatura na superfície constante como para fluxo térmico constante, os coeficientes convectivos podem ser estimados pelas mesmas correlações. Então vamos ao nosso passo 2, que é a determinação da temperatura de referência, na qual vamos a estimar as propriedades. Essa temperatura de referência para a maioria das correlações que estudamos é a temperatura média. Portanto, achamos que a temperatura média é igual a 40 graus Celsius e da tabela A6 para água estimamos as propriedades do fluido. É importante mencionar que como se trata de um fluxo térmico na superfície constante, temos que utilizar as equações do calor e das variações de temperatura que foram passadas na aula passada e que relembramos aqui. A partir então de considerar que o fluxo térmico na superfície é constante, podemos fazer um balanço de energia igualando a taxa de transferência de calor por convecção ao calor sensível. Estamos desconsiderando aqui, é claro, as taxas de transferência de calor por conducção através do tubo, devido a que a espessura desse tubo é muito fina. E assim, podemos determinar a taxa de transferência de calor por convecção em função do calor sensível da água, obtendo assim uma taxa de transferência de calor por convecção de 34,6 kW, que seria equivalente à potência nominal do aquecedor. Para determinar a temperatura da superfície em um determinado comprimento, podemos utilizar a equação Ts é igual a temperatura média mais o fluxo de calor que está sendo aplicado sobre a superfície constante dividido o coeficiente convectivo médio. Considerando que a área da superfície interna desse tubo pode ser calculada como o perímetro vezes o comprimento, achamos uma área da superfície de 0,471 metros quadrados. Substituindo na equação da taxa de transferência de calor por convecção e isolando esse fluxo de calor, obtemos um valor de 73,46 kW sobre metro quadrado. Continuamos com o nosso passo 3 da metodologia, que é o cálculo do número de Reynolds. Sabemos que a velocidade média é de 0,236 metros por segundo. Assim, determinamos um valor de Reynolds de 10.696, que como é maior que 10.000, estamos considerando então que é um escoamento turbulento. Como as correlações de Nusselt estão divididas em região de entrada e região completamente desenvolvida, então, para escoamentos internos, temos que sempre determinar o comprimento dessa região de entrada para saber se devemos utilizar uma correlação para a região de entrada ou uma correlação para a região completamente desenvolvida. Neste caso, calculamos o comprimento dessa região de entrada, que por ser um escoamento turbulento vai ser igual a 10 vezes D, que dá um valor de 0,3 metros. Como se trata de um tubo de 5 metros de comprimento, então vamos considerar que o escoamento está plenamente desenvolvido. Então podemos continuar com o nosso passo 4 da metodologia, que é decidir se o coeficiente a determinar é local ou médio. Para o caso desse exercício, estamos interessados em conhecer o coeficiente local a um comprimento de 5 metros. Porém, no caso de escoamento interno, na região completamente desenvolvida, podemos considerar que o Nusselt local é igual ao Nusselt médio. Então, neste caso, eu optei pela correlação de Tituss-Boelter. Peço para que vocês utilizem outras correlações para comparar resultados e também para que se exercitem nesse tipo de exercício. Substituindo os valores de Reynolds e Prandtl na equação de Nusselt, obtemos um valor de 69,2 e um coeficiente convectivo de 1455,5 watts sobre metro quadrado grau Celsius. Por último, vamos substituir na equação para determinar a temperatura da superfície, considerando a T média 65 graus Celsius, devido a que nessa secção de 5 metros a temperatura média do fluido é 65 graus Celsius. E achamos que a temperatura da superfície interior desse tubo é de 115,5 graus Celsius. O segundo e último exercício que trouxe para hoje é o exemplo 23, que fala o seguinte:
ar quente a pressão atmosférica e 80 graus Celsius entra a 0,15 metros por segundo em um tubo quadrado não isolado de 8 metros de comprimento e com seção transversal de 0,2 metros. Se o duto é aproximadamente isotérmico a 60 graus Celsius, determine a temperatura do ar na saída e a taxa de perda de calor do duto para o espaço exterior. Então, para a resolução desse exercício, vamos começar com o primeiro passo da metodologia, que é a identificação da geometria do escoamento. E, nesse caso, fica claro que se trata de um escoamento interno em um duto quadrado com temperatura da superfície uniforme. O nosso passo 2 da metodologia é especificar a temperatura de referência apropriada e determinar as propriedades do fluido. A maioria das correlações passadas para escoamento interno utilizam a temperatura média como a temperatura de referência. Como neste caso a gente não sabe qual é a temperatura de saída do fluido, aliás, o exercício está pedindo para determinar, então vamos utilizar a temperatura conhecida para a determinação das propriedades do fluido, sendo esta a temperatura de entrada, que seria igual a 353 Kelvin. Uma vez determinadas as propriedades, vamos para o nosso passo número 3, que seria o cálculo do número de Reynolds. Antes, por se tratar de um duto de área transversal quadrada, temos que determinar o diâmetro hidráulico, que é igual a 4 vezes área da seção transversal sobre o perímetro, e nos dá um valor de 0,2 metros, que é igual a aresta. A gente não sabe também a velocidade média na qual escoa esse fluido por dentro desse duto, mas é um dado a vazão volumétrica. Então, se dividimos entre a área da seção transversal, obtemos o valor da velocidade média, e esta é de 3,75 metros por segundo. Então, substituindo os valores na equação de Reynolds, obtemos um valor de Reynolds de 35.294, que por ser maior que 10.000, se trata de um escoamento turbulento. Por se tratar de um escoamento interno forçado com temperatura superficial constante, vamos a utilizar as equações da taxa de transferência de calor e variações de temperatura, tal como foi passado na aula passada, e coloco aqui a modo de lembrete. O nosso passo 4 da metodologia é decidir se o coeficiente a determinar é local ou é médio. Como a gente sabe que para escoamento interno turbulento na região completamente desenvolvida, pode-se assumir que o Nusselt médio é igual ao Nusselt local, então o primeiro que temos que fazer é determinar o comprimento dessa região de entrada, que por se tratar de um escoamento turbulento, o comprimento da região de entrada vai ser determinado como 10 vezes o diâmetro hidráulico, que nos dá um valor de 2 metros, que é muito mais curto do que o comprimento total do duto. Então podemos assumir o escoamento turbulento completamente desenvolvido em todo o duto. Então, para a resolução desse exercício, eu vou utilizar a correlação de Ditus-Boeter e, substituindo os valores de Reynolds e Prandtl, obtenho um valor de Nusselt médio de 89,8. O coeficiente convectivo pode ser determinado então, e substituindo achamos um valor de 13,6 watts sobre metro quadrado graus Celsius. Como o exercício está pedindo para determinar a temperatura do ar na saída, vamos a usar essa equação própria para o caso de temperatura na superfície constante, na qual só substituindo os valores obtemos um valor de temperatura na saída desse duto de 71,25 graus Celsius. A segunda incógnita desse exercício é a taxa de perda de calor do duto para o espaço exterior. Essa taxa de perda de calor pode ser calculada a partir da taxa de transferência de calor por convecção ou por a determinação do calor sensível desse ar. Eu optei por utilizar a equação da lei de resfriamento de Newton, na qual primeiramente tenho que determinar a variação da temperatura média logarítmica, que é de menos 15,25 graus Celsius. E substituindo na lei de resfriamento de Newton, acho uma taxa de perda de calor de
1323,9 watts, que nos indica que esa es la taxa de perda de calor a medida que o ar escoa a través do duto. Lembrando que neste tipo de exercício posso pedir também a queda de pressão que sofre esse ar desde a entrada até a saída desse duto, para o qual vamos utilizar a equação de Darcy, e para a determinação do fator de atrito utilizamos o diagrama de Moody ou as correlações propostas na aula passada, como Culebrook ou Hallan. E uma vez tendo essa perda de carga que sofre o ar, é muito fácil determinar a potência do ventilador para fazer passar esse ar por dentro desse duto. E bom, pessoal, até aqui o que eu tinha para a aula de hoje. Na próxima aula vamos a começar com um estudo de convecção natural ou livre, que, como já sabemos, é uma transferência de calor convectiva nas quais não existe uma força motriz por trás do escoamento do fluido. Bom, então agradeço a todos pela atenção, continuem acompanhando as aulas de transferência de calor e até a próxima. Tchau.